as suas reais necessidades. Assim, em teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada tua e de Kardec, pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos internautas que acompanham a palestra do Kardec. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para refletirmos juntos. Eu faço um convite aos amigos para refletirmos sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Refletindo um pouco sobre o tema, no cantinho da minha casa, estava pensando quanto nós esperamos e contamos com coisas grandiosas e acreditamos em fatos grandiosos. Nos é difícil acreditar no simples. E a prece é um ato simples que Jesus nos ensinou, inclusive deixando para nós a prece do Pai Nosso. E muitas vezes essa simplicidade faz com que nós duvidemos da ação da prece. Mas se nós consultarmos a bibliografia espírita e nesse livro Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo onde André Luiz nos diz de um trabalho que a equipe dele fez com pessoas que estavam para desencarnar. E uma dessas pessoas, chamada Albina, ela recebera uma moratória, isto é, o seu desencarne fora adiado devido à prece feita por um neto adotivo. E essa prece, então, chega aos planos espirituais superiores e é atendida e essa moratória é concedida. Então, se através da prece consegue-se até o adiamento de um desencarne, o que então nós não podemos conseguir através dessa ferramenta que Jesus nos ensinou? Mas vamos refletir, porque tem alguns dados que nós não nos atentamos em relação à prece. Joana de Ângeles nos traz uma definição maravilhosa sobre a prece. A oração é o recurso mirífico mais acessível para permitir à criatura a comunicação com o Criador. Ponte invisível de energias sutis, faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio ela aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. União da alma. Por quê? Porque através da prece nós nos colocamos em conexão com o alto. Nós
nos aproximamos de Deus. E por que é importante essa aproximação? Nós fomos criados e temos como objetivo a felicidade, a evolução, e com essa evolução, nós cada vez nos aproximamos mais de Deus. Os espíritos evoluídos, chamados espíritos puros, eles têm como missão, como objetivo, cumprir a vontade de Deus. E Cristo nos falou por diversas vezes que ele cumpria a vontade do Pai. Nós, como espíritos imperfeitos, ainda temos dificuldade de cumprir a vontade de Deus. Uma, porque temos dificuldade nessa conexão. Outra, porque somos extremamente rebeldes. Deus coloca suas leis claramente para nós. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos várias das leis de Deus que Kardec explica. Então, e nessa terceira parte, Kardec também nos diz que as leis de Deus estão escritas na natureza. Então, mesmo aqueles que não conhecem o Livro dos Espíritos, têm na natureza as leis de Deus. Além disso, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec nos informa, através dos ensinamentos dos Espíritos, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, nós estamos completamente munidos para que cumpramos essa lei. Mas nós insistimos em que Deus faça a nossa vontade e não ao contrário, como seria o correto. Então, muitas vezes em nossas preces, nós pedimos coisas que não seriam boas para nós. E o que é ser bom? O que é ser nos ajudar realmente? É aquilo que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Então, muitas vezes, nós fazemos até barganha com Deus nas nossas preces, dizendo: meu Pai, se eu conseguir aquele emprego que eu fui fazer entrevista ontem, eu vou dar 3 cestas básicas para os pobres. Isso é uma forma de barganha, de troca. Nós devemos fazer o bem, sim, mas sem segundas intenções, sem contraponto. Então, estar em conexão com Deus é cumprir as suas leis, é fazer a vontade dele e não o contrário. Através da prece, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E por que isso é importante? Nosso pensamento é energia. Quando nós somos negativos, essa energia nós emanamos e essa energia fica impregnada nas coisas. Então, quando nós constantemente emanamos essa energia negativa, o ambiente onde nós estamos vai se tornando pesado, cada vez mais pesado. E para aquelas pessoas que têm
percepção, sensibilidade, às vezes entra num lugar e fala, ai, estou me sentindo mal, está me dando dor de cabeça. Tem até reações físicas quando entra num ambiente impregnado de emissões fluídicas negativas. E por incrível que pareça, isso afeta o nosso corpo físico. Então, e até causando doenças. Então é importante que nós trabalhemos esse estado vibratório através do vigiai e orai. Por quê? Vigiai os nossos pensamentos. Quando nós percebemos que o nosso pensamento vai por um caminho que não é bom, o que nós devemos fazer? Substituir aquele pensamento negativo por um pensamento positivo. Se temos dificuldades, vamos procurar uma leitura que nos auxilie nesse ponto. Vamos ler um trechinho do Evangelho, ou de um livro de mensagens, ou até de um romance espírita. Tem tantos romances lindos que ajudam a gente a melhorar. Vamos procurar ter conversas saudáveis, assistir programas de televisão que também sejam saudáveis, que não falem só em crimes, em mortes. Então, nós temos por obrigação cuidar do nosso pensamento para que nós possamos ter um ambiente saudável. E a Sueli Caldas Schubert, então, nos fala: para orar, não são exigidos postura física, determinados gestos ou muitas palavras, mas um estado mental mais elevado, que modifica o padrão vibratório das pessoas, propiciando-lhe a sintonia com o bem e o amor divino. Então, conforme nós vamos conseguindo modificar o nosso padrão vibratório, elevá-lo, nós estaremos cada vez mais conectados com o alto. No que isso nos auxilia? Quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema a resolver, estando com um padrão vibratório elevado, o plano espiritual vai ter mais facilidade para nos auxiliar, ou através da intuição, ou através das boas ideias. Quando nós estamos negativos, é como se como se tivesse uma cúpula em torno de nós, que às vezes impede que essas intuições, esses pensamentos cheguem até nós, dificultando assim a resolução dos problemas. Existem pesquisas científicas feitas por várias universidades que provam que a prece atua até na melhora física. Então, existem pesquisas onde se separaram vários grupos. Aqui eu trouxe um exemplo. Separaram-se grupos de pessoas que receberam preces e pessoas que não receberam preces. E foi constatado que nesse grupo de pessoas que receberam preces houve uma melhora mais rápida, menos tempo de hospitalização. E assim, existem vários e vários estudos dizendo da importância da prece na modificação da nossa melhora física, na recuperação de doenças e por aí adiante. Mas, para que nós possamos fazer uma prece eficiente, que alcance realmente
o plano superior, existem algumas condições que nós devemos observar. Coisas simples, assim como é simples a prece. Precisamos ter concentração. A concentração, ela é adquirida através do treino. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade, é possível conseguir sim. Existem pessoas que quando começam a orar, e acho que até a maioria de nós, então começa a orar e o pensamento foge. Então, começa, Pai nosso que estais nos céus, esqueci de pagar aquela conta, agora vou pagar com juros. Santificado seja vosso nome. Puxa, não posso esquecer de ir no supermercado e comprar uma determinada coisa. E assim, somos muitos de nós. Então, quando isso acontece, começa tudo de novo. Até e procurar e aprendendo esse domínio. Existem técnicas, então quem faz meditação adquire técnicas que facilitam essa concentração. O que é bem indicado, é bem legal para quem tiver oportunidade de fazer. E em Mateus, capítulo 6, versículo 6, nós encontramos: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Deus está em toda parte e está também dentro de nós. Então, essa concentração ela é importante para que possamos acessar esse Deus que está dentro de nós. É como se colocássemos duas cadeirinhas, uma para nós e outra para Deus, e sentássemos ao lado do Pai e compreendêssemos que é nosso Pai e conversássemos com Ele de coração aberto. Então, nisso é importante a concentração. Acessar esse Deus interno. Além disso, é importante a questão do pensamento. Então, nós já abordamos algumas coisas, além do que falamos. O pensamento é o veículo de comunicação com o plano espiritual. Para nos comunicarmos com o plano espiritual, não necessitamos de palavras. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Isso quer dizer que tudo o que pensamos é compreendido pelo plano espiritual. Então, é bom tomarmos cuidado com nossos pensamentos. E, além disso, nós nos afinizamos com pessoas que pensam da mesma forma que nós. Portanto, dependendo daquilo que pensamos, atraímos amiguinhos do plano espiritual que pensam como a gente. Além disso, coloquei essa imagem para nós podermos pensar no seguinte. Assim como a Terra está imersa na atmosfera, nós também estamos imersos num fluido chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal preenche o universo, por isso é chamado universal, cósmico universal. Ele preenche todo o universo. Então, quando a ciência fala há um vácuo entre um planeta e outro, isto não é real.
A ciência ainda irá avançar e descobrir que entre um planeta e outro existe fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, assim como o som é transmitido, é veiculado através da atmosfera, o nosso pensamento é veiculado através do fluido cósmico universal. E é estabelecido, quando nos comunicamos com um ser do plano espiritual, uma corrente fluídica que nos liga a esse ser, quer do plano espiritual elevado, quer do plano espiritual inferior. Então, vai depender da qualidade dos nossos pensamentos para fazermos essa corrente, essa ligação fluídica. E encontramos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Então, não tem pré-requisitos, é uma coisa simples. Podemos orar em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer posição física. Podemos aproveitar os momentos que estamos fazendo caminhada, que estamos nos dirigindo ao trabalho, nos momentos de congestionamento, em vez de ficarmos bravos, vamos aproveitar para fazer preces. E dessa forma, mantendo o nosso padrão vibratório elevado. Outra condição é a vontade. A vontade é o impulso do pensamento. Então, quando nós temos uma vontade firme de atingirmos o alto, quando temos uma vontade firme de conseguir uma determinada coisa, essa vontade impulsiona o nosso pensamento. E esse pensamento pode chegar a distâncias incalculáveis. Narra Francisco Cândido Xavier, através da sua mãe, Maria João de Deus, sua mãe física. Ela escreveu um livrinho bem pequenininho no tamanho, mas muito grande em conteúdo, chamado Cartas de uma Morta. Nesse livro, ela conta que ao desencarnar, ela passou por alguns departamentos fazendo estágio no plano espiritual. E um dos departamentos pelo qual ela estagiou foi o departamento de preces. E ela conta que nesse departamento chegavam as preces feitas pelas pessoas encarnadas na Terra. Essas preces eram analisadas e eram distribuídas para as equipes responsáveis por fazer cumprir esses pedidos da melhor forma possível. Mas ela conta que algumas dessas preces ultrapassavam esse local onde estava o departamento. Isso quer dizer, atingiam planos bem mais superiores do que aonde ela estava. E por que isso é importante? Porque essas preces chegam a planos muito mais elevados, então vão ser atendidas de uma forma bem mais adequada à nossa evolução espiritual. E Leon Denis nos diz: nosso pensamento, quando atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis.
Uma corrente fluídica se estabelece entre uma e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados. E o quarto e último requisito é o sentimento, que é o mais importante de todos. A lei de Deus é a lei de amor. Então, qual seria a forma de nos comunicarmos com Deus? Através dos bons sentimentos. Então, quanto mais carregarmos a nossa prece de bons sentimentos, mais eficaz ela será. E Emmanuel nos diz: a prece é o apelo vivo dos espíritos às potências celestes, quer vestidos nas fórmulas verbais, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, o sentimento ele é tão importante que ele dispensa palavras. Só de estarmos emitindo esse sentimento na forma de vibração, ela já atinge os planos superiores. Bem, falamos sobre o pedir. Será que tudo aquilo que nós pedirmos é atendido? Será que é importante sermos atendidos em tudo? Uma pergunta bem interessante. E aí vem Marcos nos falar, e esse é o começo da nossa reflexão sobre o obtereis. Ele nos diz: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Mas aí nós vamos parar um pouco para pensarmos e trazermos uma historinha de André Luiz, que ele relata no nosso lar. André Luiz esteve 8 anos no umbral, depois que ele desencarnou, sofreu muito, chegou a estar em desespero. Quem assistiu o filme é até uma situação bem comovente. E André Luiz, eu vou pedir licença para ler, porque André Luiz foi tão profundo em suas palavras que, se eu contar, eu não vou abranger essa profundidade. E ele nos diz, depois, já lá no fim desses 8 anos, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana?
por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então, Clarencio esteve ao lado, o tempo todo ao lado de André Luiz. Mas André Luiz não estava aberto ao seu auxílio. Isso nos faz refletir o quê? Deus nos auxilia sim, mas muitas vezes nós não estabelecendo essa conexão, não percebemos. Às vezes, através da intuição que o plano espiritual nos traz. Às vezes, surdos que somos, o plano espiritual lança a mão de amigos, de alguém a quem ele possa influenciar. Então, às vezes, estamos em casa, toca o telefone, é um amigo que nos fala exatamente aquilo que precisávamos ouvir. Ou chega à nossa casa, ou através de um parente, ou às vezes através de escritos nas ruas. Eu escutei um palestrante contando que ele estava muito desesperado e seguia de carro. E de repente ele começou a ler algumas frases, e essas frases falavam: confie em Deus, Jesus te ama. E fez com que ele refletisse a respeito. Então, às vezes, nós nos esquecemos do amor que Deus tem por nós. Nos esquecemos que Deus não nos criou para sofrimento. Que se estamos sofrendo, muitas vezes o estamos devido à nossa invigilância, devido à nossa falha nessa conexão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: será ilógico concluir-se que basta pedir para obter, porque Deus sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, certamente Deus não nos dará tudo o que queremos. Por quê? Porque, infelizmente, ainda somos muito ligados à matéria. E muitas vezes nos equivocamos em nossos pedidos, achando que teremos a felicidade através de bens materiais, através do poder, através da fama. E muitas vezes isso faria com que nós não evoluíssemos espiritualmente, estacionássemos. E o nosso objetivo é evoluirmos, é chegarmos a espíritos puros. Então, não nos é conveniente espiritualmente que tenhamos todos os nossos desejos atendidos. E que Deus nos atende conforme a conveniência. Isto é, para que possamos evoluir espiritualmente, utilizando bem
encarnação que nos foi concedida. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, nós encontramos: vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. E aí a palavrinha mágica, necessidade. Então, às vezes, nos equivocamos também nessa necessidade. Achamos que temos necessidade de um carro último tipo, do ano. Achamos que temos necessidade de uma casa imensa. Não que os bens materiais não sejam bons, não que seja uma coisa que se recrimine. Devemos ter conforto, sim. Devemos viver da melhor forma possível, mas não devemos ser gananciosos. Nós sabemos que a terra produz muito, e essa produção agrícola daria para alimentar todas as pessoas que moram no planeta. Mas o que acontece? A ganância faz com que esses produtos fiquem na mão de alguns e que muitos passem necessidade. Deus não nos criou para passarmos necessidade. Isso é coisa da organização social que temos tido. E Leon Denis nos fala: seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são as condições necessárias do nosso progresso. Suprimido, o efeito seria tornar nossa vida estéril. Nós necessitamos dos problemas, porque são eles que vão fazer com que a nossa inteligência seja exercitada. Nós necessitamos de coisas que nos desafiem. São elas que vão promover o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. São elas que vão fazer com que nos tornemos mais fortes, que tenhamos mais experiências. Então, se fizermos prece, pedindo a Deus que retire os problemas de nossa vida, nós não seremos atendidos, porque eles são necessários ao nosso progresso espiritual. Isso, nós estamos num mundo que é chamado mundo de provas e expiações. Então, os problemas são provas, precisam ser ultrapassados na nossa vida. Nós precisamos vivenciá-los. Então, não é o tipo de prece que não seria atendida. E para terminar, então, nós temos Joana de Ângeles nos dizendo: dá prosseguimento à oração utilizando-te da ação digna. Então, se nós precisamos estar em contato com o Pai, maior parte do tempo possível, estarmos conectados com o alto, para sermos felizes, para adquirirmos equilíbrio, para termos paz interior, será que nós precisamos ficar o dia inteiro orando? E Joana de Ângeles nos responde: nós podemos orar através das nossas atitudes, dos nossos atos, beneficiando os outros. Por quê? Como nos diz Emmanuel, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bom. É através das nossas atitudes que Deus se manifesta para o outro.
é a oportunidade que Deus nos dá de sermos úteis, de fazermos a nossa parte como co-criadores que somos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se Deus trabalha sempre, trabalha em benefício de todos, nós devemos trabalhar também. E nada mirabolante. Assim como a prece é um ato simples, as nossas ações para o bem também podem ser simples. Através de um sorriso, através de termos paciência com o outro, coisa que nós estamos muito esquecidos, nós queremos tudo do nosso jeito, imediatamente, não temos tempo para escutar as pessoas, acabamos não tendo quase amizades físicas, só as virtuais, porque nela a gente pode falar o que a gente quer, não precisamos escutar a resposta do outro. Então nós precisamos refletir que tipo de pessoa nós queremos ser. E se somos filhos de Deus e devemos estar em conexão, então precisamos acordar. Porque o mundo de regeneração está batendo a nossa porta. E vai continuar nesse planeta aqueles que conseguirem ter uma atitude efetiva, aqueles que conseguirem estabelecer uma conexão melhor com Deus. Então, que possamos, meus amigos, a partir de hoje, refletir profundamente no que Allan Kardec nos traz nesse capítulo 27, importantíssimo, e que possamos modificar as nossas atitudes e realmente estabelecer uma conexão 4G, 5G com o Pai. Obrigada.